E a segunda consequência, amados irmãos, prática deste nosso pensar sobre a morte, sob a perspectiva de Deus, é que ela se torna para nós irmã. Portanto, a morte já não nos amedronta. A morte já não é capaz de retirar da nossa vida o brilho que Deus colocou, mas pelo contrário, a morte fará com que este brilho brilhe ainda mais e reluza para sempre. Assim, amados irmãos, meditar sobre a morte requer de cada um de nós coragem para colocarmos-nos também num caminho onde a morte seja Páscoa. Feita essa introdução, amados irmãos, nós precisamos meditar um pouco sobre a figura de Monsenhor Jonas Abib. A igreja, nossa mãe, ela desaconselha, num momento como este, nós elogiarmos as virtudes. Ela desaconselha nós usarmos a homilia para tecer elogios ao falecido. Porém, amados irmãos, hoje morreu verdadeiramente um homem de Deus, na verdade ontem. Ontem concluiu a sua estrada, o seu caminho, um homem de Deus. E portanto precisamos, assim como Jesus pediu que fizéssemos, precisamos colocar esta luz num candeeiro para que ilumine todos os da casa. Não podemos esconder a luz que Monsenhor Jonas Abib irradiou na igreja. Em primeiro lugar, Monsenhor Jonas, ele viveu um tempo muito difícil na igreja do Brasil, onde as pessoas de igreja, pastores, sejam eles quais forem, naqueles anos terríveis dos anos 70, estavam muito apegadas a questões sociais, a questões políticas. Já não se falava mais de confissão, já não se falava mais de missa, já não se falava mais de terço. E foi exatamente neste período de crise que Deus suscitou na igreja este grande homem. E suscitou este homem na igreja não para reformar nada, não para dizer que as outras pessoas estavam erradas, não para inventar um novo caminho. Suscitou este homem para lembrar-nos das coisas essenciais da nossa fé. E as coisas essenciais da nossa fé são estas: são os sacramentos, são os atos de piedade, são as orações, é a prática da caridade. Então, amados irmãos, este primeiro elemento nós precisamos interiorizar também nós. Nós precisamos recuperar o essencial da nossa fé. Nós precisamos voltar a valorizar as práticas que salvaram os nossos antepassados, que rezavam o terço, que tinham a devoção à Nossa Senhora, que viviam os sacramentos, pois é exatamente este exemplo que Monsenhor nos deixou. Mas o seu exemplo não para por aí. Ele soube usar os meios que Deus lhe colocou nas mãos para evangelizar. Alguém profundamente ligado à tradição da fé, alguém que não inventou nada, porém alguém que tinha a audácia do Espírito Santo para, por exemplo, compor músicas e através de suas músicas aproximar as pessoas para Jesus. Usou os instrumentos que tinha à disposição, a rádio e depois a TV. Amados irmãos, nós católicos, esse nós é um nós bem amplo, que inclui o mundo todo. Nós católicos, nós sabemos com muita facilidade criticar o mundo, dizer que o mundo está se perdendo por conta da televisão, que no rádio existem músicas horríveis, mas nós sabemos apenas criticar o mundo, mas não nos colocamos nesses ambientes para santificar o mundo. E foi exatamente o que Monsenhor Jonas Abib fez.
ele não se contentou na homilia falar mal do rádio, falar mal das músicas, falar mal da televisão. Mas ele fundou uma televisão, mas ele fundou uma rádio, mas ele compôs músicas. Então, ele teve uma atitude proativa que o tirou de uma possível permanência passiva, somente contemplando os males, e o fez de modo proativo, combater esses males usando aquelas ferramentas. Isso serve para a nossa vida prática de cada dia. Esse exemplo do Monsenhor serve para o nosso pequeno mundo. Nós não podemos nos contentar em dizer que a família já não mais se reúne para rezar o terço, que na família já não existe mais lugar para Deus. Mas pelo contrário, nós, se tivermos a ousadia de fazer isso na nossa casa, nós então estaremos seguindo a mesma tática do Monsenhor, estaremos usando a nossa família como um testemunho. Mas, amados irmãos, existe ainda um último elemento da vida do Monsenhor que eu gostaria de meditássemos juntos. É a sua capacidade de sofrer. Escutei alguém que vivia próximo a ele dizendo que nesse último período de sua vida, acabrunhado pela doença, ele era incapaz de reclamar. Amados irmãos, o que forja um santo, o que forja os grandes, é a capacidade de passar pela provação, é a capacidade de aniquilar-se, é a capacidade de sofrer, para assim, unido a Jesus, dar vida ao mundo. Ora, se isso é verdade para qualquer tipo de pessoa, para qualquer vocação, muito mais é verdade para o sacerdote. Porque o sacerdote não é um homem, ele é o sacrifício de um homem. Ele é alguém que aceita sofrer em si mesmo para dar a vida aos demais. São Paulo, de modo tão profundo, tão verdadeiro, de modo tão claro, escreveu: a vida, a morte, melhor dizendo, age em nós, para que a vida haja em vós. Assim foi a figura do Monsenhor, capaz de aniquilar-se, capaz de sofrer, capaz de morrer, para, morrendo como grão de trigo, dar a vida aos demais. E nós recebemos a vida do Monsenhor. Quem de nós nunca foi tocado por uma homilia sua? Quem de nós nunca foi tocado pelo seu sorriso, pelo seu olhar, por uma canção sua? Quem de nós pode dizer que não é um pouco seu filho? E por isso nós estamos aqui reunidos. E por isso nós estamos aqui juntos, para agradecer a Deus o dom dessa paternidade. Quando nós celebramos aqui na igreja, no dia 12 de outubro, o cenáculo com Maria, e aqui estava um padre da Canção Nova, eu no final tomei a palavra e, agradecendo o padre que estava aqui, eu disse que queria agradecer porque onde eu não podia ir, a Canção Nova ia. A Canção Nova é companhia das pessoas nos hospitais. A Canção Nova é companhia dos idosos. A Canção Nova é capaz de entrar em lugares onde nós, pelas 1000 coisas que fazemos, pelas 1000 atividades, somos incapazes de chegar. E isso é obra de Deus, mas é obra de Deus realizada por um instrumento que foi dócil a Deus. E por isso estamos aqui para dizer a Deus: obrigado, Senhor, por este grande dom que o Senhor fez à igreja. Porém, me permitam dizer, não podemos somente agradecer a Deus a vida do Monsenhor Jonas e voltar para nossa casa como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos agora dar continuidade a essa sementinha que ele lançou em algum momento da nossa vida, e se estamos aqui é porque isso aconteceu,
darmos continuidade a esta sementinha para que ela também atinja os demais. Nós não podemos terceirizar a nossa ação missionária. Não é que o Monsenhor fez, que a Canção Nova faz, que eu agora fico em casa sem fazer. Pelo contrário, é porque eles fazem e porque me atingiu, porque chegou até mim, que eu também tenho que evangelizar. Amados irmãos, talvez não tenhamos a capacidade de compor uma música, talvez o coral tenha. Talvez não tenhamos a capacidade de fundar uma TV, uma rádio, missão pelo mundo todo, mas nós temos o dom do Espírito Santo, que nos leva, em momentos concretos da vida do outro, ser ali sinal de Deus, numa compreensão, num sorriso, num perdão oferecido, numa palavra que encoraja. Aí nós estamos cantando uma canção nova, que não importam as sílabas que tenha, importa transparecer o Senhor ressuscitado, aquele que morreu para dar a vida ao mundo. Eu vou para o Pai, e quando eu tiver ido, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Quem ama quer estar perto. Por isso, Jesus nos ama tanto, que nos quer com Ele para sempre. E Ele foi preparar o lugar para o Monsenhor, o veio buscar, mas Ele foi preparar o meu e o seu lugar. Estejamos dispostos a, quando o Senhor tiver preparado o nosso lugar, nós corramos ao seu encontro, livres, felizes, porque agora então irá começar a verdadeira vida. Até o momento da morte, a vida que vivemos é apenas experiência, é apenas treino. Mas quando os nossos olhos se fecharem para este mundo e se abrirem para a eternidade, aí sim começou a glória para a qual fomos chamados. São Paulo diz: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.